Eita, manhinha! Danada! Muito bem, pessoal, hoje nós vamos falar sobre curva de possibilidade de produção. Muito bem. No início do semestre, nós vimos que o problema, a questão da escassez, consiste no fato de que o recurso ele é limitado, ok? O recurso é limitado. E nós vimos também que a produção é um processo que vai combinar recursos chamado fatores de produção. Os fatores de produção nada mais, nada menos os fatores são recursos produtivos, ok? Então os fatores de produção são os recursos produtivos. Muito bem. Dito isto, nós percebemos o seguinte, ora, se a produção ela vai combinar recursos e esses recursos eles são finitos, eles são limitados, então a minha produção também será limitada. Eu não posso ter uma produção infinita. Eu não consigo produzir infinito de qualquer coisa. Então toda produção, todo processo produtivo tem um limite. E esse limite é ditado justamente pela limitação dos recursos ou fatores de produção. Muito bem, então considerando uma economia onde eu tenho a escolha produtiva entre máquinas e alimentos, uma economia hipotética onde eu tenha apenas essas duas escolhas, se eu coloco todos os meus fatores de produção para produzir máquinas, eu vou conseguir produzir 25 unidades de máquinas, 25 mil máquinas aí no caso, tá? Então eu consigo produzir 25 unidades de máquinas. Beleza? Beleza. Professor, por que não mais que 25? É porque eu quero que seja 25. No exemplo que eu estou trazendo, nessa economia, eu estou dizendo que é 25. O professor sou eu que escolho. Quem está dizendo sou eu. Ok? Porém, se todos os fatores estão empregados na produção de máquinas, aí não é escolha do professor. Se todos os recursos estão empregados produzindo máquinas, não é escolha do professor, não é escolha didática, eu não vou conseguir produzir nada de alimentos. Por quê? Todos os meus fatores estão produzindo máquinas. Logo, se eu não tenho nenhum fator empregado na produção de alimentos, minha produção de alimentos será zero. No outro extremo dessa tabela, nós temos algo similar. Porém, neste momento, os fatores de produção estão empregados produzindo alimentos. Ok? Se todos os meus fatores estão empregados produzindo alimentos, eu não tenho uma produção infinita, essa produção também tem um limite. E esse limite está determinado aqui por esse valor de 70 unidades. Porém, se todos os fatores de produção estão empregados produzindo alimentos, eu não consigo produzir nada de máquinas. E aí a gente observa justamente isso, pessoal, que foi dito em sala. A minha produção de máquinas e de alimentos, elas estão correlacionadas. Então, as minhas escolhas produtivas de máquinas interferem na minha escolha produtiva de alimento e vice-versa. Ok? Muito bem, considerando a tabela onde eu tenho a limitação de produção entre máquinas e alimentos de uma economia, de um sistema econômico, expresso nesta tabela aqui, eu acho que a construção do português não ficou muito legal. Depois vocês voltam aí e veem que a oratória não ficou legal, mas eu acho que vocês entenderam. Considerando uma economia, um sistema econômico, cuja limitação entre produção de máquinas e alimentos estão expressas nesta tabela, as limitações estão expressas nessa tabela, nós podemos formar o que é chamado de fronteira ou curva de possibilidade de produção. Ok? Então, eu tenho aqui no eixo horizontal, eu tenho a produção de máquinas. Ok? No eixo horizontal, eu tenho a produção de máquinas. E no eixo vertical, eu estou colocando a produção de alimentos. E aqui nós observamos o quê? Nós observamos justamente os pontos, ok? Que estão se referindo a essa produção. Aqui eu tenho o ponto A, ponto B, o ponto C, o ponto D, o ponto E. Então, justamente essa curva aqui, formada pela ligação desses pontos, ela é a minha curva de possibilidade de produção. Então, a fronteira ou curva de possibilidade de produção
ela expressa a capacidade máxima de produção de uma economia, de uma empresa, de um sistema econômico, dado a limitação dos fatores de produção num determinado tempo. Então, nós temos aqui a nossa curva de possibilidade de produção. Ok? E aí eu lembrei para vocês, olha, se eu peço para vocês construírem uma curva de possibilidade de produção, vocês têm que identificar os eixos dessa curva de possibilidade de produção, máquinas, alimentos. Ok? Vocês têm que... a curva ela tem que sair de um eixo e tocar no outro eixo. Ela não pode estar em aberto. Aqui, a curva, por exemplo, vir para aqui, porque aqui expressa que tudo isso daqui eu consigo produzir até o infinito. Ok? E todos os pontos da curva de possibilidade de produção devem estar interligados. Só lembrando lá as 3 hashtags, os 3 cuidados que eu coloquei para vocês no momento em que ensinei como esboçar esse gráfico. Muito bem, agora, o que a gente precisa entender é o seguinte. Ora, se essa curva aqui, ó, ela representa a minha capacidade máxima de produção, então primeiro quer dizer o seguinte, que eu consigo produzir no máximo o que está expresso por esta curva. Ok? Esse é o máximo de combinações possíveis, dado a limitação dos recursos neste tempo, que eu posso fazer entre escolhas produtivas de alimentos e máquinas. Então eu posso dizer que qualquer ponto em cima da curva de possibilidade de produção vai representar uma escolha produtiva em capacidade máxima. Escolha produtiva em capacidade máxima. O que significa que eu estou escolhendo produzir com pleno emprego dos fatores. Então, eu estou produzindo em pleno emprego dos fatores. Eu estou fazendo uma escolha produtiva em capacidade máxima, com os fatores de produção plenamente empregados. Agora, se eu escolho produzir, qualquer ponto abaixo da curva de possibilidade de produção, eu consigo e é possível realizar essa produção. Ok? Por exemplo, se eu pego esse ponto aqui, ó, qualquer. Então esse ponto ele é possível. Ora, se minha capacidade máxima está representada pela curva, qualquer ponto abaixo dele é um ponto possível de ser produzido. Só que nesse caso eu não estou produzindo em capacidade máxima. Eu tenho toda essa área aqui, ó, que eu posso produzir, que eu poderia escolher produzir a mais, que não está sendo produzida. Isso quer dizer que eu tenho uma escolha produtiva possível, mas com ócio ou desemprego dos fatores. Ou seja, eu estou produzindo sem empregar plenamente os fatores. E aí é que vem o conceito de desemprego, ok? Que nós abordamos lá no mercado de trabalho, que é um dos aspectos do mercado de trabalho. Uma economia em desemprego é uma economia que não está produzindo em sua capacidade máxima. Logo, existem fatores de produção disponíveis que não estão sendo empregados. Ok? E aí a gente pode fazer uma outra relação. Uma economia em recessão é uma economia que vai produzir abaixo da sua capacidade máxima, logo vai gerar desemprego. E aí a gente começa a entender as relações dos aspectos macroeconômicos com essa dimensão da curva de possibilidade de produção. Belezinha, gente? Muito bem, agora voltando. Se essa curva aqui representa a minha capacidade de produção máxima, então qualquer escolha produtiva acima dela consiste numa impossibilidade de produção. Então qualquer ponto aqui em cima, que eu tenho um ponto A, B, C, D, E, aqui eu teria um ponto F abaixo, e esse ponto acima aqui é o ponto G, vocês lembram do ponto G, né, na aula, ninguém esquece o ponto G. Então, esse ponto, ele representa uma impossibilidade de produção, ok? Dado o quê? Dado a limitação dos fatores hoje, ok? É um ponto que existe? Existe, mas eu não consigo produzi-lo com a limitação dos fatores que eu tenho hoje. Obviamente, nós falamos isso na aula, se eu consigo ampliar meus fatores de produção, eu vou conseguir deslocar a minha curva de possibilidade de produção em um ponto ou áreas
que antes eram impossíveis de ser produzidas, agora poderão ser produzidas. Mas dado esse momento, esse tempo T que nós temos agora, esse ponto G ele representa um ponto de impossibilidade de produção. Ok? Muito bem. Tendo dito isto, temos que lembrar o seguinte, que toda a escolha produtiva ela representa um custo de oportunidade. E aí nós vimos que esse custo de oportunidade é um conceito que vocês irão revê-lo muitas vezes na dimensão da gestão e da administração. Toda escolha de investimento, toda decisão de investimento, em sua análise, em sua decisão de se vai investir ou não, qual caminho tomar, qual negócio escolher, você tem que fazer uma análise de custo de oportunidade. Então nós vamos trazer aqui um conceito inicial que depois será aprofundado no decorrer do nosso curso. O que seria um custo de oportunidade? Corresponde a um sacrifício necessário para você fazer uma escolha. Então toda vez que você escolhe produzir algo, já que sua produção é limitada, você tem que abrir mão ou você tem que sacrificar uma produção alternativa. Ok? Toda decisão traz em si um custo de oportunidade. Ok? Toda escolha traz em si um custo de oportunidade, também conhecido como custo alternativo ou custo implícito. Vamos pegar um exemplo aqui na nossa tabela. Se eu quiser aumentar a minha produção, dada a limitação que eu tenho agora, se eu quiser aumentar a minha produção de 15 unidades de máquinas para 25 unidades de máquinas, eu consigo fazer isso? É possível? Só que nesse momento que eu escolho aumentar a minha produção de 15 unidades de máquinas para 25 unidades de máquinas, a minha produção de alimentos, que poderia ser de 47,5 unidades de alimentos, agora ela será de 0. Logo, o meu custo de oportunidade corresponde ao que eu tenho que sacrificar ou abrir mão. Então, aqui no caso, 47,5 menos 0 representa o meu custo de oportunidade, que é 47,5 unidades de alimentos. Ok? Muito bem. Se eu quiser aumentar a minha produção de 30 unidades de alimentos para 60 unidades de alimentos, eu consigo fazer isso? Sim, consigo. Mas para eu fazer isso, eu tenho que abrir mão de quê? Eu tenho que abrir mão de 10 unidades de máquinas, porque com 30 toneladas de alimentos eu consigo produzir 20 unidades de máquinas, 20 mil máquinas. Porém, se eu quero aumentar a minha produção de alimentos para 60 unidades, consequentemente, eu vou ter que diminuir a minha produção de máquinas de 20 para 10. 20 menos 10, 10 unidades de máquina será o meu custo de oportunidade. Beleza? Pessoal, é isso. Basicamente foi isso. E aí vocês revisam lá os exercícios que nós fizemos em sala, né? Fizemos várias hipóteses de como eu posso testar esses conceitos. Revisem também as questões lá de mudança da curva de possibilidade de produção. E lembrem-se que isso é uma revisão, não é uma videoaula, não substitui a aula presencial. Vocês têm que estudar isso daí na literatura para aprofundar e para sedimentar os conceitos estudados em aula. Muito bem, pessoal, é isso aí. Aquele abraço, Deus abençoe. Bora Bahia!